Quando Clara chegou ao povoado de Santa Efigênia, o sol estava se pondo atrás das montanhas secas do interior. Ela carregava 2 malas velhas, uma menina de 6 anos pela mão, e uma vergonha tão grande dentro do peito que mal conseguia olhar nos olhos das pessoas. 3 meses antes, ela tinha uma casa, um marido, uma pequena mercearia, uma vida inteira construída devagar. Mas bastou uma assinatura falsa para perder tudo. E foi numa estrada esquecida, cercada por eucaliptos e terra avermelhada, que Clara encontrou uma velha propriedade abandonada conhecida por todos da região como a Casa do Pomar Vermelho. Uma casa que ninguém queria comprar, ninguém queria visitar, e onde, segundo os moradores antigos, alguém ainda esperava por justiça havia mais de 50 anos. Clara ainda não sabia, mas aquela terra mudaria não apenas sua vida, mudaria também a vida de toda uma comunidade esquecida. Antes da história começar, comenta aqui de qual cidade você está assistindo esse conto. Eu adoro descobrir até onde essas histórias chegam. E já deixa o like porque hoje você vai ouvir uma história sobre coragem, dignidade e recomeço, que talvez fale diretamente ao seu coração. Clara Batista nasceu no interior de Minas Gerais, filha de pequenos agricultores, que trabalhavam de sol a sol para criar 4 filhos, sem dever nada a ninguém. Aprendeu cedo que pobreza não era vergonha. Vergonha era faltar com honestidade. Seu pai dizia: quem dorme em paz vale mais do que quem dorme rico. Ela cresceu ouvindo aquilo. Era uma menina silenciosa, observadora, dessas que ajudam sem pedir reconhecimento. Casou jovem com Renato, dono de uma pequena mercearia no centro da cidade. Nos primeiros anos, foram felizes. Renato era trabalhador, atencioso, gostava de cantar moda antiga, enquanto organizava os sacos de arroz da venda. Quando nasceu Helena, Clara acreditou que a vida tinha finalmente criado raízes. Mas raízes também apodrecem quando a mentira entra pela porta. Música muda de tom. Renato começou a mudar aos poucos. Primeiro vieram as viagens a negócio. Depois os empréstimos escondidos, depois as noites fora de casa, até o dia em que Clara encontrou os papéis, contratos, dívidas, documentos assinados no nome dela. A mercearia inteira havia sido usada como garantia em empréstimos ilegais. Renato, o que é isso? Ele não respondeu imediatamente. Ficou sentado à mesa olhando para o chão. Depois falou baixo: eu ia resolver. Resolver como? Eu perdi dinheiro. Quanto? Ele levantou os olhos. Tudo. Silêncio. Na semana seguinte, os oficiais apareceram na porta da casa. Levaram móveis. Levaram mercadorias. Levaram o carro. Renato desapareceu 2 dias depois. Nunca mais voltou. A cidade inteira comentou. Alguns sentiram pena. Outros fizeram fofoca. E houve quem atravessasse a rua para não cumprimentar Clara. O pior da vergonha não é a dor, é o olhar dos outros. Sem dinheiro, sem casa, sem parentes próximos. Clara pegou 2 malas velhas, algumas roupas da filha e partiu. Helena segurava sua mão sem reclamar, como se criança também entendesse quando a vida quebra um adulto. Folhas secas ao vento. A propriedade apareceu no fim da estrada. Uma casa antiga de varanda comprida, pintura descascada, janelas altas, e dezenas de macieiras espalhadas pelo terreno. As maçãs maduras davam um tom avermelhado à paisagem inteira. Por isso o lugar recebeu o nome de Pomar Vermelho. Mas havia algo estranho ali. Não era medo, era silêncio. Um silêncio tão profundo que até os passarinhos pareciam cantar mais baixo. Mãe, alguém mora aqui? Clara observou a casa. Achou que não. A porteira estava aberta. O mato crescido alcançava os degraus da varanda, mas a estrutura permanecia firme. Na cozinha havia um fogão a lenha antigo. Na parede, retratos em preto e branco cobertos por poeira. E sobre uma cômoda esquecida, um relógio parado exatamente às 4h20 da tarde. Mãe, podemos ficar? Clara olhou ao redor. Não tinha luxo, não tinha conforto, mas tinha abrigo. E naquele momento, abrigo era tudo. Podemos. 2 dias depois apareceu Joaquim, um homem alto, pele marcada de sol, barba grisalha, montado num cavalo branco velho chamado Estrela. Ele parou diante da varanda observando Clara pendurar roupas no varal improvisado. Você é corajosa. Por quê? Pouca gente entra nessa casa. E por quê? O homem desmontou devagar.
porque essa terra foi roubada. Joaquim contou que 50 anos antes, a propriedade pertencia a uma mulher chamada Donana, viúva, mãe de 2 filhos, dona do maior pomar da região. Mas políticos locais tomaram a terra usando documentos falsificados. Donana tentou lutar na justiça. Perdeu tudo, morreu pobre. Desde então, ninguém conseguiu permanecer na propriedade por muito tempo. Clara ouviu tudo em silêncio. Depois perguntou: "E o senhor acredita nisso?" "Eu acredito em injustiça. E injustiça deixa marca." Enquanto limpava o sótão da casa, Clara encontrou uma caixa escondida sob tábuas soltas do assoalho. Dentro havia cartas antigas, fotografias e um caderno de capa azul. Era o diário de Donana. Nas páginas amareladas, Donana descrevia cada ameaça que sofreu, cada tentativa de expulsão, cada assinatura falsificada. Mas havia também algo mais: um mapa. E no mapa, um símbolo desenhado atrás do antigo celeiro. Naquela noite, Clara mal conseguiu dormir. Ao amanhecer, foi até o local indicado. Cavou e encontrou uma pequena caixa metálica enterrada. Dentro dela, os documentos originais da propriedade, escrituras, recibos, registros autenticados. A prova de que Donana falava a verdade. Clara segurou aqueles papéis com as mãos tremendo. Não era apenas uma descoberta. Era uma chance de devolver dignidade a alguém que o mundo havia esquecido. O fazendeiro Agenor Prado apareceu 3 dias depois. Terno caro, bota limpa demais, sorriso sem bondade. "Ouvi dizer que você encontrou umas coisas antigas." "Encontrei. Tem documento que é melhor continuar enterrado." "Por quê?" Agenor aproximou o rosto. "Porque certas famílias mandam nessa região faz muito tempo. Talvez esteja na hora disso mudar." O sorriso dele desapareceu. A notícia correu pelo povoado, e pela primeira vez em décadas, as pessoas começaram a falar. O antigo professor apareceu. O farmacêutico aposentado apareceu. Mulheres idosas que conheceram Donana decidiram testemunhar. Todos carregavam alguma ferida causada pelas famílias poderosas da região, e Clara virou símbolo sem querer virar. Ela apenas teve coragem de permanecer. A audiência lotou. Agenor levou advogados. Clara levou testemunhas. Mas levou também algo maior: verdade. Quando o juiz perguntou por que ela insistia tanto naquela luta, Clara respondeu: "Porque uma mulher perdeu tudo nessa terra sem merecer. E porque eu também perdi. Se eu desistir agora, é como dizer que gente simples nasceu para abaixar a cabeça para a injustiça. Mas eu não vou abaixar." Silêncio absoluto. As testemunhas confirmaram as fraudes antigas. O perito confirmou a autenticidade dos documentos. E naquele dia, pela primeira vez em 50 anos, a justiça reconheceu oficialmente a verdadeira história do Pomar Vermelho. Os anos passaram. A antiga casa abandonada virou cooperativa rural. Mulheres abandonadas começaram a trabalhar no pomar, produzir doces, compotas, pães. Helena cresceu correndo entre as macieiras. Joaquim continuou visitando a propriedade quase todos os dias. E Clara voltou a sorrir sem culpa. Uma mulher chega pela estrada segurando um menino pequeno pela mão. Ela para diante da porteira sem coragem de entrar. Clara observa da varanda. Depois caminha até ela. Abre a porteira. E diz: "Clara, pode entrar. Aqui ninguém precisa recomeçar sozinho." Se essa história tocou seu coração, compartilha com alguém que esteja precisando acreditar de novo. E se inscreve no canal porque toda semana tem um novo conto emocionante esperando por você aqui. Agora me conta nos comentários, qual cena mais mexeu com você? A chegada na casa? A descoberta dos documentos? Ou a cena final da porteira aberta? Até a próxima história. Que Deus abençoe você e sua família.